Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo vem sobre nós. Esse é um versículo que está no livro de Jó, no capítulo 33. E eu quero compartilhar então um sonho que eu tive no dia 23 de fevereiro. Acho importante porque se o Senhor me deu esses sonhos, não é para que eu guarde somente para mim, mas serve de alguma forma para alertar a igreja sobre eventos futuros e que a gente possa se preparar. Bom, o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava na cidade de Recife, meu esposo tem familiares lá e a gente estava numa casa, não sei de quem que é essa casa, uma casa muito antiga e praticamente estava em ruínas essa casa. O chão bastante danificado, algumas partes das paredes sem cobertura, tijolo exposto, sem as portas, o telhado bastante danificado, alguns lugares onde havia pintura também já bem gastada. Eu percebia que alguns lugares era daquele tijolo antigo de adobe, e o adobe estava exposto, bastante castigado pelo sol e pela chuva. Eu via que ao lado da casa havia um grande cemitério, um cemitério, não sei, talvez de uns 3 ou 4 hectares. Muito grande o cemitério e parecia que era um cemitério muito antigo, e do outro lado da casa havia o oceano. Esse sonho são de 3 partes, algumas partes envolvem algumas pessoas, então não vou expor aqui. Vou contar a parte que eu entendo que fala sobre a igreja. Eu estava nessa casa então e eu percebia que havia alguma ação demoníaca ali e eu de alguma forma tentava lutar contra esses 2 espíritos demoníacos que vinham em forma de 2 adolescentes. E meu esposo chegava e eu via que um clarão, como se fosse o pôr do sol, ele, quando o sol bate na parede e a parede fica vermelha, eu via esse clarão nessa parede que era de adobe. E quando eu saía, meu esposo estava chegando e ele falava: "Você viu o que está vindo aí? É um incêndio." E eu lembrei que quando a gente morava na Califórnia, tinham esses incêndios bem recorrentes lá, e os incêndios, às vezes, eles se aproximavam da cidade, e havia, então, aqueles avisos, né, do governo para que a gente evacuasse a cidade. E eu falava: "Tem algum aviso de evacuação?" Ele falava: "Não, porque quando o incêndio chegar no cemitério, ele vai ser contido pelo cemitério." E eu via aquele vermelho muito intenso que se aproximava já da parede do outro lado do cemitério. Então eu atravessava para o outro lado da casa. Nesse lado do cemitério já era o sol se pondo, mas do outro lado da casa, onde era o oceano, já era noite. E eu entrava então no helicóptero, e esse helicóptero ele começava a lançar luz sobre o oceano. Era muito escuro o oceano e o mar era bravio, e eu via então uma figura de 3 peixes, um peixe muito grande. Quando assiste esses programas do NetGeo, por exemplo, que você vê a vida marinha, eram aqueles peixes que chama Nemo, um peixe de mais de 100 quilos. E um dos peixes estava na lateral de uma grande rede, um peixe do outro lateral e o outro peixe no meio, arrastando baleias para a praia. E eu sabia que aquelas baleias estavam condenadas à morte. E eu via vários tipos de baleia. Tinha orca, tinha baleia jubarte, tinha baleia azul, eu via tubarão-baleia, todos eles sendo arrastados para a praia, e eu sabia que eles morreriam. E a função do piloto desse helicóptero era, parece que, lançar a luz para que eu visse aquilo ali, mas o piloto não estava interferindo de forma alguma nessa matança das baleias. Eu voltava então para essa casa e eu falava pro meu esposo, falava: "Marcos, a gente precisa fazer alguma coisa, porque estão matando as baleias." E era assim, entre os peixes, esses 3 grandes peixes, havia um sincronismo. Era, era como se eles tivessem um entendimento humano, que acabava de arrastar aquela baleia para morrer e eles voltavam para pegar outra.
Então eu falava pro meu esposo, falava, a gente precisa agir antes que eles acabem com várias baleias. E aí meu marido falava, já é hora da gente ir embora. O incêndio tá chegando e a gente precisa ir embora. E aí a gente então entrava no ônibus para poder ir embora e um desses demônios ia no ônibus conosco. E eu lembro que eu lutava com esse demônio e ele passava a língua aqui, nessa parte aqui debaixo do meu queixo. E eu via que criava então várias bolhas de água, como se fosse um vírus de catapora. Criava aquelas bolhas e gotículas de água. E mesmo assim eu lutava com aquele demônio e eu prevalecia contra ele. Bom, o que eu entendi do sonho? O sonho, eu acho que essa construção antiga na cidade de Recife, eu entendo que Recife, por ser uma cidade antiga, de construções antigas, muitas culturas europeias, eu acho que aponta para a igreja. Essa construção antiga também eu entendo que aponta para a igreja. O cemitério, almas mortas, pode ser alguma coisa do mundo ou a situação atual da igreja, né? Porque uma parte que Jesus fala é que a pessoa está dormindo, não está morta, mas está dormindo. Talvez uma tipologia, uma tipificação da igreja brasileira, né? Que a igreja está dormindo. E o fogo, eu entendo que o fogo aponta para o juízo de Deus. Que o juízo de Deus se aproxima e que a igreja está nessa sonolência, né? Dormindo mesmo, talvez como que morta. E o juízo de Deus se aproxima. O mar aponta para povos, línguas e nações. E a ação, esses 3 peixes grandes, eu entendo que está falando de 3 lideranças. Não sei se lideranças mundiais, lideranças eclesiásticas, mas que essas lideranças estão matando essas baleias, que são mamíferos. Talvez o fato de serem mamíferos aponta para pessoas, talvez também lideranças. Não sei se esses 3 peixes também são 3 potestades que estão atuando na nação brasileira. O mar estava bravio, não havia paz no mar. O helicóptero fala que eu tinha uma visão privilegiada, uma visão de cima, talvez uma visão profética. E eu tentava denunciar a morte desses mamíferos, né? Mas ninguém me ouvia. Meu marido apenas dizia que o fogo estava chegando, né? Talvez o juízo. Não sei se aponta também para um despertar da igreja brasileira, talvez isso. O ônibus aponta para também uma caminhada conjunta, né? Talvez uma igreja, uma obra pequena, talvez na cidade de Goiânia, mas que o demônio estava ali, né? O demônio estava dentro da igreja, atuando. E o demônio, o espírito de Jezabel, ele sempre vai atacar a voz profética, né? A rainha Jezabel, ela matava os profetas de Deus, ela queria calar a voz profética. E essa região aqui está próxima aos lábios. Talvez tentava me calar porque ele passava a língua aqui em mim e de alguma forma eu ficava contaminada. Então talvez Deus dizendo que o demônio, a ação demoníaca, talvez desse principado de Jezabel, tentando calar a voz profética, né? Não alcançava os meus lábios, a minha boca, que é de onde sai a fala, né? Mas essa região próxima. Mas mesmo assim eu conseguia lutar com ele. Talvez Deus está falando uma luta nas regiões celestiais. Na parte anterior do sonho, eu estava nas regiões celestiais dentro desse helicóptero, né? Então, eu entendo que Deus está falando de um agir espiritual, talvez uma ação de demônios na cidade de Goiânia ou algo maior para a nação brasileira. Então, esse sonho, ele é um pedido de Deus, né? Talvez um grito de Deus para que a gente realmente desperte e veja o que está acontecendo na igreja brasileira. Que a igreja realmente precisa despertar e agir, lutar e prevalecer contra esses demônios. Nesse sonho eu via 2 demônios. Um tentava me roubar e esse outro tentava me atacar, que passava essa língua aqui e deixava algumas dessas feridas. Então, talvez a igreja esteja sendo atingida, né? Talvez não seja uma figura minha, mas uma figura da igreja, que a igreja de alguma forma tem sido atingida, não na voz profética talvez, mas que a igreja tem sido sim atingida. Então que a gente possa ter realmente um despertar, uma vigilância nesses dias que são tão maus e que a gente possa se levantar
como uma igreja que resiste nas portas do inferno. Deus te abençoe.